O silêncio dentro da gaiola dourada era mais alto do que um tiro. Um segundo. Dante Moretti, o homem que era dono de metade de Chicago e não temia absolutamente ninguém, estava rindo, elevando-se acima da pequena garçonete que ousara derramar uma gota de uísque em seu terno marrom. No segundo seguinte, o ar saiu da sala. Houve um movimento confuso, um estalo repugnante de ossos batendo no chão, e o herdeiro da família Moretti estava deitado de costas, olhando para as luzes do teto, ofegando por ar. A garçonete estava em pé ao lado dele, alisando o avental, com os olhos mais frios do que o gelo em seu copo. Eu avisei, ela sussurrou. E foi nesse momento que Dante percebeu. A caçada havia apenas começado. A seção VIP da gaiola dourada cheirava a dinheiro antigo, couro caro e medo. Era um sábado à noite no centro de Chicago, e a boate estava lotada com a elite da cidade. Políticos corruptos, gestores de fundos de hedge e os predadores que se alimentavam deles. Sienna Blake ajeitou a gola do uniforme, mantendo a cabeça baixa enquanto equilibrava uma bandeja com copos de cristal. Ela odiava essa parte do trabalho. A clientela de alto padrão não dava gorjetas melhores. Eles apenas exigiam mais da sua alma. Ela tinha 24 anos, cabelos escuros presos em um coque severo e um comportamento que geralmente gritava invisibilidade. Esse era o objetivo. Em seu ramo de trabalho, ou pelo menos em seu antigo ramo de trabalho, a invisibilidade mantinha você vivo. Mais uísque agora. A voz era grave, rouca e impregnada de um tipo de arrogância que só vinha de uma vida em que nunca lhe diziam não. Sienna não precisava de olhar para cima para saber quem era. Dante Moretti, o capo DP, o homem que o FBI tentava prender há uma década. Estava sentado na cabine central, como um rei no trono, ladeado por 4 guarda-costas que pareciam ter mastigado betão ao pequeno almoço. Sienna se moveu com eficiência, deslizando pela multidão. Ela colocou a garrafa nova de Macallan 25 na mesa baixa de mármore. Seu whisky, Sr. Moretti. Dante não olhou para ela. Ele estava ocupado acendendo um charuto. A chama iluminava os ângulos marcantes de seu rosto, as maçãs do rosto salientes, uma cicatriz que atravessava sua sobrancelha esquerda e olhos da cor de café expresso queimado. Ele era inegavelmente bonito, de uma forma que despertou um alarme no cérebro de Sienna. Você é nova, disse Dante, com a fumaça saindo de seus lábios. Ele ainda não tinha olhado para ela. Sim, senhor. 2 semanas, respondeu Sienna com voz firme. Ela pegou os copos vazios para limpar a mesa. Deixe-os, ordenou Dante, finalmente voltando o olhar para ela. Parecia físico, como um peso pressionando seu peito. Ele a examinou, não com luxúria, mas com o olhar perscrutador de um predador avaliando sua presa. Qual é o seu nome? Sienna. Sienna, repetiu ele, saboreando a palavra. Você tem mãos firmes, Sienna. A maioria das pessoas treme quando me serve. Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor. Dante sorriu, com um toque cruel nos lábios. Ele estendeu a mão e agarrou o pulso dela. Seu aperto era de ferro. O guarda-costas enrijeceu, sentindo a mudança no ar. Você não é apenas uma garçonete, não é? Você anda muito silenciosamente. Você verifica as saídas toda vez que entra na sala. O coração de Sienna batia forte contra as costelas, mas seu rosto permanecia uma máscara de confusão. Não sei do que você está falando. Por favor, me solte. Acho que você sabe, disse Dante, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Acho que você está escondendo algo, e eu odeio segredos. Ele puxou seu braço, tirando-a do equilíbrio. A bandeja em sua outra mão tombou. Foi um erro de principiante forçado pela agressividade dele. O pesado copo de cristal escorregou e caiu sobre a mesa, quebrando-se. O líquido âmbar espirrou na lapela de seu terno de $3.000 americanos. A música na boate pareceu parar. A conversa na sessão VIP cessou instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para a cabine. Dante olhou para a mancha, depois voltou a olhar para Sienna. Sua expressão era indecifrável, o que era pior do que raiva. Ele lentamente soltou o pulso dela e se levantou. Ele era alto, bem mais de 1,80 metros, pairando sobre ela. Sua tola desastrada. Um dos guarda-costas, um bruto chamado Luca, rosnou, dando um passo à frente. Dante levantou a mão para detê-lo. Não, Luca. Ela não fez isso de propósito. Ele deu um passo à frente em direção a Sienna, invadindo seu espaço pessoal. Não foi, Sienna. Foi um acidente, disse ela, sua voz baixando uma oitava. A atuação de garçonete submissa estava escorregando. Ela podia sentir a adrenalina inundando seu sistema, os velhos instintos despertando. Distância, alavancagem, pontos de ataque. Um acidente, Dante zombou. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela.
Seus dedos estavam quentes contra a pele dela. Sabe, no meu mundo, acidentes têm consequências. Você estragou meu terno. Como você planeja pagar por isso? O salário de uma garçonete não cobre nenhum botão deste paletó. Vou mandar lavar, disse Siena com firmeza. Dante riu, um som sombrio e rico que ecoou na silenciosa área VIP. Lavar. Você acha que se trata de lavanderia? Ele se inclinou com o rosto a centímetros do dela. Você me desrespeitou na minha própria casa. Você acha que, por ser mulher, vou deixar passar? Você acha que é durona porque consegue sustentar meu olhar? Ele agarrou seu queixo, forçando-o a olhar nos olhos dele. Prove. Prove seu valor, o ar que você está respirando agora. Implore por perdão e talvez eu não mande jogar em você pela porta dos fundos. Siena olhou para ele. O calor da mão dele em seu rosto era irritante. Ela viu a diversão nos olhos dele. Ele estava brincando com ela. Ele queria quebrar seu espírito só para ver os pedaços caírem. Algo dentro de Siena se quebrou. A persona cuidadosamente construída da garçonete tímida evaporou. Tire sua mão de mim, disse ela claramente. A multidão suspirou. Luca ficou boquiaberto. Os olhos de Dante se arregalaram ligeiramente. Um lampejo de surpresa genuína substituindo a diversão. Com licença, Dante desafiou, apertando seu queixo com mais força. Acho que não ouvi direito, eu disse, repetiu Siena, sua voz se transformando em aço frio. Tire sua mão de mim ou eu a quebrarei. Dante Moretti riu. Era uma risada genuína de incredulidade. Ele olhou para seus homens, gesticulando para Siena como se ela fosse um animal de circo. Vocês ouviram isso? Perguntou Dante para a sala. Ela vai quebrar minha mão. Ele olhou para ela, seu sorriso desaparecendo, substituído por um olhar de pura ameaça. Então faça isso, tente. Ele não achava que ela faria isso. Ele achava que era intocável. Ele era o lobo de Chicago. Ninguém tocava em Dante Moretti. Siena não hesitou. Em um movimento fluido, ela levantou a mão esquerda, prendendo-a sobre o pulso de Dante que segurava seu queixo. Ao mesmo tempo, ela entrou no espaço dele, empurrando o quadril contra o centro de gravidade dele. Era uma clássica redirecionamento do Krav Maga, mas executado com a velocidade de uma víbora. Ela torceu o pulso dele para fora, travando a articulação contra o movimento natural. Os olhos de Dante se arregalaram quando uma dor aguda e ofuscante subiu pelo braço dele. Antes que ele pudesse processar a dor, Siena girou. Ela usou o próprio impulso dele contra ele, varrendo sua perna enquanto torcia seu pulso para baixo. Crack! Não foi uma fratura, mas o som da cartilagem estalando sob pressão extrema. Dante, o homem que aterrorizava a cidade, voou pelo ar. Seus sapatos italianos caros deixaram o chão. Ele bateu no piso de madeira com um baque que sacudiu as mesas próximas. Siena não parou por aí. Ela deixou cair um joelho em seu peito, tirando-lhe o fôlego, e pressionou o antebraço contra sua garganta, prendendo-o no chão. Toda a sequência levou menos de 3 segundos. Por um instante o mundo congelou. Dante olhou para ela, ofegante, com os olhos fixos nos dela. Ele não estava mais olhando para uma garçonete. Ele estava olhando para uma soldado. Eu pedi gentilmente, Siena sussurrou, com o rosto a centímetros do dele. Não me toque, chefe, Luca gritou, quebrando o feitiço. Siena sentiu o movimento antes de ouvi-lo. Ela rolou para longe de Dante, bem quando a bota pesada de Luca pisou no lugar onde sua cabeça estava. Ela se levantou rapidamente, criando distância, com as mãos levantadas em uma postura defensiva de combate. Dante tossiu, segurando a garganta e rolando para o lado. Espere, ele sussurrou. Mas seus homens já estavam se movendo. 3 deles correram em direção a ela. Siena não correu. Ela pegou uma pesada garrafa de champanhe da mesa mais próxima. Quando o primeiro guarda se lançou, um homem com o dobro do seu peso, ela desviou do seu golpe desajeitado e esmagou a garrafa na cabeça dele. O vidro explodiu. Ele caiu como um saco de cimento. O segundo guarda hesitou, chocado com a violência. Essa hesitação lhe custou caro. Siena chutou sua rótula, um estalo repugnante ecoando pela sala, seguido por um golpe com a palma da mão em seu nariz que o fez cambalear para trás, com sangue jorrando. Luca, o maior deles, sacou uma faca, cujo brilho prateado refletiu nas luzes estroboscópicas. Chega! Rugiu Dante. Ele se levantou com dificuldade, uma mão esfregando a garganta machucada, a outra segurando o pulso dolorido. Seu terno estava arruinado, seu cabelo estava despenteado e ele parecia absolutamente assassino. Luca congelou, a faca pairando no ar. Ela te agrediu, chefe. Vou estripar ela. Eu disse para você parar, gritou Dante. A ordem soou como um estalo de chicote.
Luca abaixou a faca, recuando relutante. A sessão VIP ficou em silêncio total. Os convidados se encolheram em suas cabines, aterrorizados por testemunhar uma execução mafiosa. Dante caminhou lentamente em direção a Siena. Ele parou a 1,5 metros de distância, respirando pesadamente. Ele olhou para seus homens caídos, depois voltou a olhar para ela. A raiva em seus olhos estava em conflito com outra coisa. Curiosidade. Respeito? Não, era algo mais sombrio do que isso. Era obsessão. Quem te enviou? Dante perguntou, com voz baixa e ameaçadora. Os russos? O cartel? Quem é você? Siena ajeitou o avental, embora o gesto fosse absurdo, dado o caos ao redor deles. Ninguém me enviou. Eu precisava de um emprego. Uma garçonete que luta como uma agente da Mossad? Dante se aproximou, ignorando o olhar de advertência que ela lhe lançou. Você espera que eu acredite nisso? Não me importo com o que você acredita, disse Siena. Eu me demito. Ela deu meia volta e começou a caminhar em direção à saída. Se você sair por aquela porta, gritou Dante, sua voz ecoando, você é uma mulher morta. Você acha que pode me humilhar e simplesmente ir embora, mas eu vou te encontrar, Siena. Não há lugar neste mundo onde você possa se esconder de mim. Siena parou na corda de veludo. Ela olhou para trás por cima do ombro. Sua expressão estava cansada, quase triste. Você pode tentar, Dante, mas tenha cuidado. Da próxima vez que você vier atrás de mim, não vou parar no seu pulso. Ela desapareceu na multidão da pista de dança principal. Dante ficou ali, olhando para o espaço vazio onde ela estava. Seu pulso latejava com uma dor ritmada e surda. Ele levou a mão ao rosto, sentindo o leve traço do perfume dela, baunilha e algo metálico, como óleo de arma. Lucas se aproximou dele olhando para a porta. Vou chamar os rapazes. Vamos tirá-la da calçada lá fora. Não, disse Dante. Um sorriso lento e assustador se espalhou por seu rosto. Ele ajeitou o paletó, limpando uma mancha de sangue da lapela. Deixe-a ir. Chefe. Luca parecia confuso. Ela desrespeitou a família. Ela colocou você no chão. Ela colocou, murmurou Dante. E ela é a primeira coisa interessante que me aconteceu em 5 anos. Ele se virou para Luca, os olhos ardendo com um fogo frio. Descubra quem ela realmente é. Vire esta cidade de cabeça para baixo. Não quero que ela morra, Luca. Quero que a tragam viva para mim. Viva, confirmou Dante. Quero ser eu quem a quebrará. A cidade de Chicago era uma malha de aço e sombras, e Dante Moretti era dono de cada centímetro dela. Ou assim ele pensava. 2 horas após o incidente na Gaiola Dourada, Dante estava sentado em seu escritório no topo da Torre Moretti. A sala era uma fortaleza de vidro com vista para o horizonte cintilante. Seu pulso estava envolto em uma bandagem de compressão, uma lembrança latejante da mulher que havia desaparecido na noite. Diga-me que você tem alguma coisa, resmungou Dante sem se afastar da janela. Nero, o chefe de inteligência de Dante, estava sentado em uma enorme mesa de mogno, seus dedos voando pelo teclado de um laptop. Nero era um homem que vivia nas sombras digitais. Um ex-contratado da NSA que percebeu que o crime organizado pagava melhor e fazia menos perguntas. Não faz sentido, chefe, murmurou Nero, enxugando o suor da testa. Eu executei o reconhecimento facial nas imagens de segurança do clube. Cruzei as informações com todos os bancos de dados que temos, DMV, Polícia Estadual, listas de observação do FBI, até mesmo a Interpol. E ela não existe, disse Nero, virando a tela do laptop. O nome Siena Blake é um fantasma. O número de segurança social que ela deu ao gerente do clube pertence a uma mulher que morreu num acidente de carro em Ohio há 4 anos. A morada dela é uma caixa postal numa lavandaria em Wicker Park, sem histórico de crédito, sem rastro digital, nada. Dante virou-se, o seu interesse transformando-se em algo afiado, um profissional. Um de alto nível, concordou Nero. A forma como ela se movia não era de aulas de autodefesa, era nível militar, forças especiais ou inteligência. E a maneira como ela apagou sua saída, as câmeras do lado de fora do clube pararam de funcionar por exatamente 3 minutos logo após ela sair. Ela as bloqueou. Dante caminhou até a mesa, olhando para a imagem congelada de Siena da câmera interna do clube. Na imagem granulada, seus olhos estavam focados, predatórios. Ela parecia menos uma garçonete e mais um soldado atrás das linhas inimigas. Ela não está apenas se escondendo de mim, Dante percebeu em voz alta. Ela está se escondendo de outra pessoa, alguém mais importante. Se ela é tão boa assim, já deve ter ido embora, disse Nero. Ela provavelmente tem um carro e uma segunda identidade preparados. Ela já deve estar a meio caminho do Canadá.
Não, disse Dante, balançando a cabeça. Ela não está fugindo. Eu vi isso nos olhos dela. Ela está em uma missão. Ela estava trabalhando na gaiola dourada por um motivo. Quem mais estava na sessão VIP hoje à noite? Nero digitou algumas teclas. O senador Hawkins, o CEO da Arion Tech, e Viktor Vulov. O ar na sala esfriou 10 graus Celsius. Viktor Vulov era o chefe da Bratva, o sindicato russo que vinha invadindo o território de Moretti há meses. Havia uma trégua entre eles, mas era frágil como vidro. Ela estava observando Vulov, sussurrou Dante. Ela não estava servindo bebidas. Estava fazendo reconhecimento. Dante pegou seu paletó. A dor no pulso foi esquecida, substituída pela emoção da caçada. Rastreie os movimentos de Vulov. Se ela está caçando ele, é lá que a encontraremos. Chefe, se ela estiver atacando Vulov, isso é uma guerra, Nero advertiu. Se intervirmos, não me importo com a guerra, disse Dante, verificando o pente de sua pistola calibre 45 personalizada. Eu quero a mulher. Ninguém me humilha e sai impune. Ninguém. Siena, ou Siena, como era conhecida lá atualmente, não estava fugindo para o Canadá. Ela estava agachada em uma escada de incêndio enferrujada 4 andares acima de um beco no distrito de Meatpacking. O vento frio batia em seu rosto, mas ela não recuou. Ela havia trocado seu uniforme de garçonete por roupas táticas, calças cargo pretas, botas e uma jaqueta pesada com capuz. Em sua mão, ela segurava uma Sigur P-226 com silenciador. Dante Moretti tinha sido uma variável que ela não havia calculado. A arrogância dele a forçou a agir, revelando seu disfarce. Ela se amaldiçoou por ter perdido a paciência. Quebrar o pulso de Dawn foi bom, sem dúvida, mas foi uma ação imprudente. Agora, a máfia italiana estava lá atrás dela, e seu alvo principal ainda estava foragido. Seu fone de ouvido chiou. O alvo está se movendo. 2 SUVs indo para o sul na Razine, please. Entendido, Siena sussurrou. Ela não tinha uma equipe. A voz em seu ouvido era um algoritmo pré-gravado de scanner policial que ela havia hackeado. Ela estava sozinha. Estava sozinha desde que a agência a atraiu. Ela deslizou pela escada, atingindo o pavimento silenciosamente. Seu alvo era Viktor Vulov, o arquivo de que precisava, aquele que provaria sua inocência e exporia a corrupção em sua antiga unidade, estava em posse de Vulov. Ele se encontraria com um comprador naquela noite para vender o disco criptografado. Ela precisava interceptá-lo antes da venda. Siena correu pelo beco, cortando uma cerca de arame que ela havia cortado horas antes. Ela emergiu em uma rua lateral, no momento em que 2 escalades pretos passavam rugindo. Ela correu para uma motocicleta estacionada, uma Ducati comum que ela havia roubado 2 dias antes, e a ligou. Ela arrancou, mantendo distância, seguindo as luzes traseiras. Elas a levaram a um estaleiro abandonado à beira do rio. Era um local clássico para entregas, isolado, sem câmeras, perfeito para um assassinato. Siena abandonou a moto e avançou a pé, usando os contêineres como cobertura. Ela viu os russos montando um perímetro. Vulov estava lá, um homem corpulento com um casaco de pele, segurando uma pasta prateada. Ela verificou seus ângulos. 6 inimigos. Ela poderia derrubar 3 antes que eles a localizassem. Era arriscado. Ela levantou a arma, mirando no guarda mais próximo de Vulov. Ela apertou o gatilho. Clique. Siena congelou. Sua arma não tinha falhado. A corrediça estava travada. Alguém tinha mexido nela. Impossível. Ela verificava constantemente. Então ela sentiu o aço frio de um cano contra a nuca. Largue, disse uma voz. Não era russo, era italiano. Siena baixou lentamente a arma para o chão. Ela levantou as mãos. Vire-se devagar. Ela se virou. Ali estava Dante Moretti, impecavelmente vestido, apesar da hora avançada. Atrás dele estavam 6 de seus homens, com as armas levantadas. Olá, Siena, disse Dante, com um sorriso malicioso nos lábios. Eu disse que iria encontrá-la. Você seguiu Vulov, ela percebeu, com a mente a mil. Você sabia que eu estaria aqui. Eu sabia que você era inteligente demais para fugir, corrigiu Dante. E furiosa demais para desistir. Antes que ela pudesse responder, um holofote do guindaste do estaleiro os cegou. Que comovente! Ecoou uma voz retumbante do centro do pátio. Viktor Volkov estava em cima de uma caixa, cercado por mais 10 homens que haviam saído das sombras. Eles estavam com rifles de assalto. O príncipe italiano e a pequena espiã. Vulov riu. Eu deveria agradecer a você, Moretti. Você a trouxe direto para mim. Os olhos de Dante se estreitaram. Ele olhou para Siena, depois para Volkov. Ele percebeu instantaneamente que ambos estavam em uma armadilha mortal.
Os russos haviam armado uma cilada. Você sabia disso? Dante sussurrou para ela. Se eu soubesse, estaria aqui sem munição? Retrucou Siena. Matem os dois, ordenou Vulov. O ar explodiu. Balas ricochetearam no container ao lado da cabeça de Dante. Ele se lançou para frente, derrubando Siena no chão, bem quando uma saraivada de tiros destruiu o espaço onde ela estava. Protejam-se! Gritou Dante para seus homens. Era o caos. Os italianos revidaram, pistolas disparando contra o rugido automático das AK-47 russas. Dante e Siena rolaram para trás de uma pilha de vigas de aço. Eles estavam encurralados. Você arruinou minha operação, gritou Siena por cima dos tiros, procurando sua faca reserva na bota. Eu salvei sua vida, gritou Dante de volta, disparando 2 tiros por cima da barricada. Ele se abaixou enquanto pedaços de concreto choviam sobre eles. De nada, a propósito. Eu tinha tudo sob controle. Você tinha uma arma emperrada e um desejo de morte. Dante olhou para ela, seus olhos selvagens com a adrenalina. Você consegue lutar? Siena olhou para ele. A animosidade ainda estava lá, mas a sobrevivência vinha em primeiro lugar. Me dê uma arma. Dante hesitou por uma fração de segundo. Então ele puxou uma Glock 19 reserva do cinto e a entregou a ela. Não me faça me arrepender disso. Siena verificou a câmara. Me cubra. Vou para a esquerda. Esquerda é suicídio, Dante argumentou. Esquerda é o flanco, ela corrigiu. Mantenha-os ocupados. Sem esperar permissão, ela saiu correndo. Ela se movia como um fantasma, baixa e rápida. Dante cerrou os dentes e se levantou, atirando cegamente nos russos para chamar sua atenção. Aqui, seus bastardos feios! Dante gritou. Os russos concentraram o fogo nele. Isso deu a Siena os 3 segundos de que ela precisava. Ela deslizou por baixo do chassi de um caminhão, aparecendo no lado cego da formação de Volkov. Ela não hesitou. Duplo toque! Duplo toque! 2 atiradores russos caíram antes de perceberem que ela estava lá. A dinâmica da luta mudou instantaneamente. Os russos entraram em pânico, com o flanco exposto. Os homens de Dante aproveitaram a vantagem e avançaram. Folk percebeu que a maré havia mudado. Ele pegou a pasta e correu em direção a um barco que o esperava no cais. Ele está fugindo! Gritou Siena, correndo atrás dele. Dante estava logo atrás dela. Chegaram ao cais no momento em que o motor do barco rugiu. Folk estava se afastando. Siena levantou a Glock, mirando no motorista, mas a distância era grande demais. O barco acelerou nas águas escuras do rio Chicago. Droga! Ela gritou, chutando um poste. Ela se virou com o peito arfando e encontrou Dante parado a 1,5 metros de distância. O tiroteio havia acabado. Os russos sobreviventes estavam mortos ou haviam fugido. Os homens de Dante começaram a cercá-la, com as armas em punho. Siena apertou com mais força a arma que Dante lhe dera. Ela estava em desvantagem numérica novamente. Calma, disse Dante aos seus homens. Ele caminhou em direção a ela com as mãos abertas. A arma, disse Dante. Dê-me a arma. Não posso fazer isso, disse ela com a voz tensa. Vou sair daqui. Não vai, disse Dante calmamente. Volkov conhece o seu rosto agora. Meus homens conhecem o seu rosto. A polícia chegará aqui em 2 minutos. Você não tem para onde ir. Ele parou bem dentro do espaço pessoal dela. A adrenalina da batalha estava diminuindo, substituída pela forte tensão magnética da boate. Venha comigo, disse Dante. Desta vez não era uma ordem, era uma oferta. Temos um inimigo em comum e você me deve um terno. Siena ponderou suas opções. Sozinha, ela era perseguida pelos russos e pelas autoridades. Com Dante, ela estava dormindo com o diabo, mas um diabo com recursos. Ela engatou a segurança da Glock e a virou, segurando-a com o cabo para frente. Dante pegou a arma, seus dedos roçando os dela. Ele não se afastou. Ele olhou para ela, com uma mancha de pólvora na bochecha, parecendo mais perigoso e vivo do que nunca na segurança de sua cabine VIP. Escolha inteligente, murmurou ele. Agora entre no carro. Temos muito o que discutir. A viagem até a cobertura de Dante foi silenciosa. Siena sentou-se no banco de trás do SUV blindado, ladeada por Luca, que parecia querer estrangulá-la, e outro guarda. Dante sentou-se na frente ao telefone, gritando ordens em italiano rápido para limpar a bagunça no estaleiro. Quando chegaram à Torre Moretti, eles não foram para o escritório. Eles pegaram um elevador privado para a suíte da cobertura. Era um espaço amplo com piso de mármore, arte moderna e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Deixe-nos, ordenou Dante assim que entraram. Luca hesitou. Chefe, ela é perigosa. Você viu o que ela fez com os russos? Eu vi, disse Dante,
desabotoando o paletó arruinado e jogando-o em um sofá de couro branco. Se ela quisesse me matar, teria feito isso no carro. Saia! Luca olhou para Siena com raiva antes de se retirar para o elevador. As portas se fecharam, deixando-os sozinhos. Siena ficou no centro da sala, sentindo-se exposta. Não era uma cela de prisão, mas era uma gaiola mesmo assim. Dante caminhou até um bar e serviu 2 bebidas. Ele não perguntou o que ela queria, apenas lhe entregou um copo de bourbon. Beba, disse ele. Ajuda a diminuir a adrenalina. Siena pegou o copo, mas não bebeu. Colocou-o sobre a base para copos. Quer respostas? Pergunte. Dante tomou um gole de sua bebida, observando-a por cima da borda do copo. Eu sei que seu nome não é Siena. Eu sei que você é treinada. Sei que está caçando Vulov. O que quero saber é por quê. Isso é confidencial. Dante riu. Um som curto e agudo. Confidencial? Você está na minha sala bebendo minha bebida depois de usar minha arma para matar meus inimigos. Já passamos da fase do confidencial. Ele se aproximou, baixando a voz. Vulov tinha uma pasta. Você estava disposta a morrer por ela. O que há dentro? Siena hesitou. Ela tinha que lhe dar alguma coisa. Provas, disse ela. Provas de que não cometi a traição de que me acusaram. Dante ergueu as sobrancelhas. Traição? Então você é uma patriota em fuga. CIA, algo assim? Ela evitou responder. Volkov comprou um disco rígido contendo os nomes de agentes corruptos. Meu nome foi usado para me incriminar pelo roubo. Se eu conseguir esse disco, limpo meu nome. Se não conseguir, sou uma mulher morta. Dante processou isso. Ele circulou-a, estudando seu perfil. Então, você é uma fugitiva, desesperada, letal. Ele parou atrás dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que emanava dele. E você entrou no meu clube, me desrespeitou e quebrou meu pulso. Você me agarrou primeiro, Siena lembrou-lhe, virando-se para encará-lo. É verdade. Os olhos de Dante baixaram para os lábios dela, depois voltaram para cima. O ar na sala parecia denso, carregado de eletricidade. Você me intriga, Siena, ou seja lá qual for o seu nome. Você não tem medo de mim. A maioria das pessoas nem consegue me olhar nos olhos. Já vi coisas piores do que você, disse ela suavemente. É mesmo? Dante se aproximou, empurrando-a até que suas pernas atingissem a borda do sofá. Eu posso ser muito mau quando quero. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto dela. Desta vez, ela não o golpeou. Ela o observou. Ele traçou a linha do queixo dela com o polegar. Era um gesto possessivo, mas gentil. Eu poderia te entregar aos federais, sussurrou Dante. Eu poderia fazer uma ligação e eles estariam aqui em 10 minutos. Mas você não vai fazer isso, disse Siena, com o coração batendo mais rápido. Não por medo, mas por outra razão. Por que eu não faria isso? Porque você odeia Vulov mais do que me odeia. E por que? Ela fez uma pausa, arriscando-se. Porque você está entediado, Dante. Você é o rei de Chicago, sentado em uma torre alta, e nada mais te surpreende. Até esta noite, Dante olhou para ela, surpreso com sua perspicácia. Ela estava certa. Ele tinha vivido sua vida de violência e poder como um sonâmbulo. Ela era o balde de água fria de que ele não sabia que precisava. Você é perigosa, murmurou ele, inclinando-se para a frente. Eu te avisei. Seus rostos estavam a centímetros de distância. A tensão estava no limite. Era um jogo perigoso. Predador e predador circulando um ao outro. De repente, o elevador tocou. Dante se afastou, quebrando o feitiço. Ele parecia irritado. As portas se abriram e um homem mais velho entrou. Ele vestia um terno sob medida e carregava um tablet. Era Silas, o conselheiro da família Moretti. O conselheiro mais confiável de Dante. Perdoe a intrusão, Dante, disse Silas, seus olhos se voltando para Siena com fria calculação. Mas temos uma situação. O comissário de polícia acabou de ligar. Ele está perguntando sobre um tiroteio no estaleiro. Cuide disso, Silas. Pague quem precisar ser pago. Dante dispensou, voltando-se para Siena. Receio que não seja tão simples assim, disse Silas, entrando mais na sala. Eles encontraram um corpo, um dos nossos, e encontraram isso. Silas ergueu um saco plástico de evidências. Dentro havia uma faca distinta. O sangue de Siena gelou. Era a faca dela, a que ela tinha na bota. Deve ter caído durante a luta. Esta lâmina, disse Silas, olhando para Siena, é padrão para uma unidade secreta muito específica do Pentágono. Unidade 77. Dante olhou para Siena, sua expressão endurecendo. Unidade 77. O esquadrão de assassinatos. Siena permaneceu em silêncio. Ela não é apenas uma espiã, Dante, Silas disse, sua voz cheia de veneno. Ela é uma limpadora.
E acredito que ela foi enviada aqui para limpar você. Dante congelou. Ele olhou para Siena, o calor desaparecendo de seus olhos, substituído pelo vazio gelado do amanhecer. Isso é verdade? Dante perguntou baixinho. Você foi enviada para me matar? Não, Siena disse dando um passo à frente. Silas está mentindo, ou ele está errado. Eu disse que estou aqui pelo Vulov. As evidências sugerem o contrário, disse Silas suavemente. E por que Vulov se encontraria em nosso território, a menos que alguém de dentro facilitasse isso? Silas estava distorcendo a narrativa. Siena percebeu com um choque de horror que Silas não era apenas um conselheiro. Ele sabia demais sobre a carne. Dante, me escute, implorou Siena. Ele está brincando com você. Dante olhou para Silas, o homem que tinha sido como um pai para ele, e depois para Siena, a mulher que tinha quebrado seu pulso e mentido sobre sua identidade. Luca! Gritou Dante. Luca irrompeu do corredor. Leve-a para a cela no porão, ordenou Dante, virando as costas para Siena. Amarre-a e não seja gentil. Dante, não, gritou Siena quando Luca a agarrou. Ele é o traidor. Olhe para ele. Tire-a da minha vista. Dante rosnou. Enquanto Luca a arrastava para longe, Siena olhou nos olhos de Silas. O velho lhe ofereceu um sorriso pequeno e imperceptível. Ela havia entrado direto na cova do leão e a armadilha acabara de se fechar. O porão da Torre Moretti era um contraste gritante com o luxo acima. Era de concreto à prova de som, frio e cheirava a alvejante. Siena estava sentada em uma cadeira de aço pesada, com as mãos amarradas atrás das costas. Dante estava parado no canto, nas sombras, fumando um cigarro. Ele não tinha dito uma palavra em 10 minutos. Luca estava parado perto da porta, de braços cruzados, esperando a ordem para começar o interrogatório. Você está cometendo um erro, disse Siena, com a voz calma, apesar da situação. Verifique os registros telefônicos de Silas. Verifique suas contas no exterior. Ele sabia onde Vulov estava porque está te traindo. Silas está com minha família há 30 anos, disse Dante, saindo da sombra. Seu rosto era uma máscara de fúria fria. Ele me carregou quando meu pai foi baleado. E você? Eu te conheci há 3 horas, quando você quebrou meu pulso. E nessas 3 horas eu salvei sua vida. Siena calculou. Se eu quisesse você morta, não teria te puxado para trás da cobertura no estaleiro. Teria deixado os russos te transformarem em queijo suíço. Dante fez uma pausa. Essa lógica o incomodava. Não fazia sentido um assassino salvar seu alvo. A faca, insistiu Siena. Silas disse que era minha. Você olhou bem para ela? É uma lâmina unidade 77, modelo padrão. Minha lâmina tem minhas iniciais gravadas sob o cabo. Sbué, disse Siena. Se essa faca não tiver, é uma armadilha. Silas comprou uma réplica para me incriminar. Dante olhou para Luca. Onde está a faca? Silas a levou. Luca grunhiu. Disse que precisava registrá-la como prova. Os olhos de Dante se estreitaram. Ele pegou a prova. De repente, a pesada porta de aço se abriu rangendo. Silas entrou, ladeado por 2 homens que Siena não reconheceu. Eles não eram funcionários regulares da Moretti. Eles se moviam de maneira diferente. Mercenários. Dante, disse Silas, parecendo surpreso ao ver o chefe ainda ali. Achei que você tivesse subido para se acalmar. Eu estava vindo para lidar com a prisioneira. Tenho mais algumas perguntas, disse Dante. Sua postura relaxou, aparentemente casual. Ela diz que a faca é falsa, Silas. Você se importa se eu a ver novamente? Silas enrijeceu. A mudança foi microscópica, mas para um olho treinado como o de Siena e um olho paranoico como o de Dante foi gritante. Eu a tranquei no cofre. Silas mentiu. Isso pode esperar. Temos um problema maior. Vulov está exigindo uma reunião hoje à noite. Ele diz que declarará guerra total, a menos que a entreguemos. Então vamos entregá-la. Dante deu de ombros. Ele caminhou em direção à porta. Luca, venha comigo. Deixe Silas prepará-la para o transporte. Luca parecia confuso, mas seguiu Dante. A pesada porta se fechou com um estrondo. Siena ficou sozinha com Silas e os 2 mercenários. No momento em que a fechadura clicou, o comportamento avô de Silas evaporou. Ele sorriu com desdém, puxando uma pistola silenciada de sua jaqueta. Ele não produziu a faca. Garota esperta, Silas sussurrou, caminhando em direção a ela. Você quase o fez pensar. Pena que não vai adiantar. Quanto Vulov está pagando a você? Perguntou Siena, testando suas amarras. Ela vinha trabalhando na braçadeira plástica com uma técnica de fricção nos últimos 10 minutos. Estava quase pronta para se romper. Volkov me ofereceu a cidade. Silas se gabou. Dante é muito brando. Ele tem regras, honra. Vulov entende que o poder é a única regra.
Vamos matar você. Jogue seu corpo no rio e diga a Dante que você tentou fugir. Então, na reunião desta noite, Vulov elimina Dante e eu assumo o trono. Você fala demais, Siena disse. Estalo. A braçadeira de plástico cedeu. Em um movimento rápido, Siena se lançou da cadeira. Ela não foi atrás de Silas. Ela foi atrás do mercenário à esquerda. Ela agarrou seu pulso, redirecionando sua arma no momento em que ele atirou. A bala atingiu o segundo mercenário na perna. Siena enfiou o cotovelo na garganta do homem, arrancou sua arma e rolou para trás da pesada mesa de aço. Silas disparou tiros descontrolados, ricocheteando no metal. Mate-a! Gritou ele. Mas antes que o mercenário restante pudesse se mover, a porta de aço se abriu. Dante Moretti estava ali, com sua própria arma em punho. Luca bem ao seu lado. Dante não estava olhando para Siena. Ele estava olhando para Silas. Você estava certa, disse Dante para Siena com voz fria. Ele fala demais. Silas empalideceu. Dante, ela escapou. Eu estava tentando. Eu estava ouvindo atrás da porta, Silas, interrompeu Dante, entrando na sala como a morte. Eu ouvi cada palavra. Dante é muito brando. É mesmo. Silas largou a arma e caiu de joelhos. Chefe, por favor. Foi um momento de fraqueza. Vulov me forçou. Dante ficou em pé diante do homem que tinha sido sua figura paterna. Ele olhou para Siena, que estava de pé, limpando a poeira da roupa, segurando a arma do mercenário com facilidade profissional. Você queria saber se eu era duro? Perguntou Dante. Ele se virou para Silas. Não gritou. Não hesitou. Levantou a pistola e disparou um único tiro. Silas caiu. A traição havia acabado. Dante olhou para os mercenários. Tire-os daqui. Se eles falarem, eles vivem. Se mentiram, eles se juntam a Silas. Luca arrastou os homens para fora. Dante e Siena estavam sozinhos novamente. A tensão desta vez não era hostil. Era um reconhecimento elétrico. Você me salvou novamente, disse Dante baixinho. Se eu tivesse te entregado a Vulov, você estaria morta pela manhã, concluiu Siena. E eu estaria morta esta noite. Dante guardou sua arma. Ele caminhou até ela, pegou a arma de sua mão e a colocou sobre a mesa. Ele pegou suas mãos, verificando seus pulsos onde as amarras de plástico haviam cortado sua pele. Seu polegar roçou as marcas vermelhas. Temos uma reunião com Vulov, disse Dante, seus olhos fixos nos dela. Silas disse que queria que você fosse entregue. Então, vamos dar a ele o que ele quer, disse Siena com um sorriso frio nos lábios. Eu serei o cavalo de Troia. Dante sorriu, e foi a coisa mais perigosa que ela já tinha visto. Gosto da sua maneira de pensar, Siena. Vamos recuperar minha cidade. A viagem até o aeroporto foi um estudo em tensão sufocante. A comitiva de 3 SUVs blindados pretos percorreu a estrada deserta que levava ao setor abandonado de O'Hare, um cemitério de aviões de carga e negócios esquecidos. Lá fora, o vento de Chicago batia contra o vidro à prova de balas, um lembrete uivante do frio congelante que os esperava. Dentro do veículo da frente, o silêncio era pesado, mas não era vazio. Estava carregado com o tipo de eletricidade que precede um raio. Dante Moretti estava sentado no banco de trás, verificando o carregador de sua Custom 45 pela terceira vez. Ele não estava nervoso. Dante Moretti não ficava nervoso, mas estava hiperconsciente. Ao lado dele estava Siena. Ela não era mais a garçonete com o uniforme engomado, nem a fugitiva desesperada no beco. Ela estava se transformando diante de seus olhos. Ela puxou as tiras de velcro de um colete tático, apertando-as contra o peito. O som rasgou o silêncio da cabine. Ela invadiu o arsenal particular de Dante com a eficiência de uma mulher que passou a vida inteira se preparando para a guerra. Em seu quadril estava uma Sig Sauer P-320. Em sua bota, uma faca de combate nova. Seu cabelo estava penteado para trás, expondo a linha afiada e determinada de seu queixo. Dante a observava, fascinado. Ele passou anos cercado por homens que afirmavam ser assassinos e por mulheres que afirmavam ser perigosas. Mas Siena era diferente. Ela era uma arma que havia sido forjada em fogos que ele nem conseguia imaginar. Você está olhando, disse Siena com a voz baixa, os olhos fixos no slide brilhante de sua pistola enquanto a engatilhava. Estou admirando, corrigiu Dante. Ele estendeu a mão, colocando-a sobre o joelho dela. O contato foi estabilizador. Silas está morto. Mas Vulov ainda não sabe disso. Ele espera que uma mulher destruída seja jogada aos seus pés. Ele espera que eu esteja fraca. Siena olhou para cima, seus olhos encontrando os dele. Na luz fraca dos postes de luz que passavam, suas íris pareciam quase pretas. E o que você vai dar a ele?
Vou dar a ele um espetáculo, disse Dante, seus lábios se curvando em um sorriso malicioso. Mas você vai dar a ele o final. Apenas me aproxime da mala, sussurrou Siena. Não me importo com o dinheiro dele, suas drogas ou seu território. Só quero minha vida de volta. Você vai conseguir, prometeu Dante. Seu aperto em seu joelho se intensificou. Mas quando você a tiver de volta, talvez descubra que não quer mais a antiga. Antes que ela pudesse responder, o SUV diminuiu a velocidade. O rádio chiou. Aproximando-se do ponto de entrega, chefe. Os russos estão posicionados. Presença pesada. Conto 12 atiradores. 2 atiradores no telhado do hangar. Entendido, disse Dante. Ele olhou para Siena uma última vez. Hora do show. O comboio rolou sobre o asfalto rachado da pista de pouso privada. Os holofotes do hangar os cegaram momentaneamente, projetando sombras longas e irregulares sobre o concreto. No centro da luz estava um enorme jato Gulfstream, seus motores zumbindo com um som agudo, pronto para decolar. Viktor Vulov estava na base da escada de embarque, envolto em um casaco grosso de lã com gola de pele, parecendo um zar de uma era passada. Ele estava ladeado por uma parede de músculos, homens com a Cas 47 em punho. Eles pareciam disciplinados, frios e prontos para matar. Os SUVs se espalharam, criando um semicírculo defensivo. Dante esperou o motorista abrir a porta. Ele saiu para o vento cortante com o paletó desabotoado e as mãos visíveis. Ele irradiava uma calma arrogante que parecia enfurecer os russos instantaneamente. Você está atrasado, Moretti, gritou Vulov acima do vento. Eu estava começando a achar que você tinha perdido a coragem. Dante avançou, parando a 10 metros da linha russa. Ele estava sozinho em campo aberto, um alvo perfeito. Eu tinha algumas tarefas domésticas para cuidar, Victor. Levar o lixo para fora leva tempo. Os olhos de Volkov se estreitaram. Ele olhou além de Dante para os SUVs. Onde está Silas? E onde está a garota? Nosso acordo foi específico. Uma vida por uma vida. Silas se aposentou, respondeu Dante, sua voz facilmente superando o barulho da turbina. Permanentemente. Ele enviou seus pêsames e uma bala no cérebro. A cor sumiu do rosto de Volkov. Ele percebeu instantaneamente que seu informante interno havia desaparecido. Sua vantagem havia evaporado. A armadilha que ele havia montado com Silas havia sido desfeita. Então você é um tolo, rosnou Vulov, recuando para trás de seus guardas. Você veio aqui com 10 homens contra os meus 20. Você não tem vantagem. Eu vou te matar, tomar seu território e encontrar a garota sozinho. Você não é muito bom em matemática, Victor, disse Dante, balançando a cabeça. E você é péssimo em observação. Matem-no, ordenou Falov, levantando a mão. Os guardas russos levantaram seus rifles. O ar crepitava com violência iminente. Esperem. Uma voz feminina cortou a tensão como um chicote. A porta traseira do SUV do meio se abriu. Siena saiu. Ela não parecia uma prisioneira. Ela caminhava com a graça predatória de uma pantera. Seu colete tático refletia as luzes. Suas mãos estavam vazias e estendidas para os lados. Sou eu quem você quer, Vulov, gritou ela, passando por Dante para ficar na frente da formação. Vulov sinalizou para seus homens não atirarem. Ele riu, um som cruel como um latido. Então a pequena garçonete vem para morrer. Você me causou muitos problemas, garota. Vou adorar fazer você gritar. Acho que não, disse Siena calmamente. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno dispositivo preto. Um detonador remoto. Vulov sorriu com desdém. Uma bomba? Você acha que usar um colete suicida vai me assustar? Meus atiradores vão colocar uma bala na sua cabeça antes que seu polegar se mova. Não está comigo, disse Siena com um sorriso frio nos lábios. Ela apontou o dedo para o elegante jato Gulfstream atrás dele. Está no seu transporte para casa. Vulov congelou. Ele olhou para o avião, depois para Siena. Você está mentindo. Você não esteve perto do meu avião, não é? Siena deu um passo à frente, sua voz assumindo o tom profissional e frio de uma agente de inteligência. 2 horas atrás, enquanto você estava ocupado negociando com um traidor no porão do Dante, eu já estava aqui. Sua equipe de solo é desleixada, Victor. Eles não verificaram o caminhão de combustível. Coloquei 1 quilo de C4 no suporte do trem de pouso traseiro e mais 500 gramas na entrada de combustível. Ela ergueu o detonador com o polegar pairando sobre o botão vermelho. Se você tentar decolar, eu explodo o suporte e você vai virar uma bola de fogo. Se você mandar seus homens atirarem em nós, eu explodo o tanque de combustível e todos nós vamos incinerar juntos. Então a questão não é se estou mentindo. A questão é,
Você se sente com sorte? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O vento uivava, os motores zumbiam, mas ninguém se movia. Volkov olhou para o jato, sua rota de fuga de 50 milhões de dólares americanos, e depois para a mulher que ele havia descartado como um incômodo. Ele viu a verdade nos olhos dela. Ela não estava blefando. Ela estava preparada para transformar todo o aeródromo em uma cratera. Você é louca, sussurrou Vulov. Tive uma semana ruim, respondeu Siena secamente. Agora, a pasta, me dê. Volkov olhou para seus guardas. Eles estavam inquietos. Eles eram pagos para lutar, não para explodir. Ele olhou para Dante, que observava Siena com um olhar de orgulho puro e genuíno. Você perdeu, Victor, disse Dante, aproximando-se de Siena, apresentando uma frente unida. Dê a ela o pendrive. Entre no seu avião e reze para que ela deixe você partir. Se você voltar a pisar em Chicago, não usarei uma bomba. Usarei uma faca e não terei pressa. Vulov rangeu os dentes, seu rosto ficando roxo. Ele era o chefe da Bratva, um homem que inspirava medo, e estava sendo derrotado por uma garçonete e pelo amanhecer em uma pista gelada. Traga isso. Folk cuspiu para seu segundo em comando. O guarda subiu correndo as escadas, pegou a maleta de alumínio prateada e desceu correndo. Ele a colocou na pista, no meio dos dois grupos, e recuou. Vá verificar, murmurou Dante para Siena, mantendo os olhos nos atiradores no telhado. Eu te protejo. Siena não hesitou. Ela caminhou para a frente, guardando o detonador, mas mantendo a mão na pistola. Ajoelhou-se ao lado da mala, destrancou-a e abriu-a. Dentro, aninhado em espuma preta, estava o disco rígido encriptado, o objeto que tinha arruinado a sua vida, o objeto que a salvaria. Ela tirou um pequeno tablet do colete, ligou-o e executou um código de verificação rápido. Um texto verde apareceu no ecrã. Correspondência confirmada. Ela fechou a mala e levantou-se. Olhou para Dante e acenou com a cabeça. Estamos bem, disse ela. Dante apontou para o avião. Vá, Victor, antes que ela mude de ideia. Volkov olhou para eles com puro ódio. Isso não acabou, Moretti. A organização vai saber disso. Conte a eles, respondeu Dante friamente. Diga que Chicago está fechada. Folk se virou e subiu as escadas. Seus homens correram atrás dele, lançando olhares nervosos para o trem de pouso. No momento em que a porta se fechou, os motores rugiram em potência máxima. Siena ficou observando enquanto o jato taxiava rapidamente, entrando na pista principal. Ela segurou a pasta com força contra o peito, os nós dos dedos brancos. Você vai detonar? Perguntou Dante, aproximando-se por trás dela. Sua voz estava perto do ouvido dela, quente contra o vento frio. Siena tocou o detonador em seu bolso. Ela observou o avião ganhar velocidade, decolando para o céu escuro. Seria tão fácil. Um toque e o homem que a caçava se tornaria cinzas. Ela tirou a mão do bolso. Vazio. Não, ela exalou, a tensão saindo de seu corpo, deixando-a trêmula. Eu não sou uma assassina, Dante. Sou uma patriota, ou costumava ser. Você é melhor do que uma patriota, disse Dante. Você é uma sobrevivente. O jato desapareceu nas nuvens. O aeródromo ficou silencioso novamente, exceto pelos motores em marcha lenta dos SUVs de Dante. Siena virou-se para encará-lo. A adrenalina estava passando, substituída por uma exaustão repentina e avassaladora. Ela olhou para a pasta. Eu a tenho. Posso limpar meu nome. Posso voltar para Washington. Posso desaparecer. Dante olhou para ela. Pela primeira vez naquela noite, a máscara do mafioso caiu. Ele parecia vulnerável. É isso que você quer? Desaparecer? Siena olhou para o horizonte sombrio, depois voltou a olhar para o homem à sua frente. Ela pensou em sua antiga vida, nos apartamentos frios, nos telefones descartáveis, em sempre olhar por cima do ombro para um governo que a via como dispensável. Então ela olhou para Dante. Ele era perigoso, sim, era um criminoso, mas tinha se colocado na frente de uma bala por ela. Ele tinha confiado nela quando ela apontou uma arma para sua cabeça. Meu antigo chefe tentou me incriminar, disse Siena suavemente. A agência me virou as costas. Eu nunca farei isso, disse Dante. Era uma promessa. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal, da maneira que costumava irritá-la. Mas agora parecia gravidade. Ele estendeu a mão e pegou a pasta dela, entregando-a a Luca, que havia se aproximado silenciosamente por trás deles. Coloque isso no cofre, ordenou Dante, sem quebrar o contato visual com Siena. E aqueça o carro. Sim, chefe, disse Luca, pegando a pasta com um aceno de respeito para Siena. Tenho uma vaga na organização.
disse Dante, sua voz baixando para um murmúrio grave. Chefe de segurança, conselheiro ou talvez sócio. Siena ergueu uma sobrancelha, um sorriso malicioso voltando aos seus lábios. Sócio, isso parece caro. Tenho padrões elevados, Moretti. Posso pagar por você, respondeu Dante. Ele estendeu a mão, segurando o rosto dela, seu polegar traçando a linha de seu lábio inferior. Vou te dar a cidade, Siena. Vou te dar o mundo, se você quiser. Só não vá embora. Não vou a lugar nenhum, ela sussurrou. Dante não esperou. Ele pressionou sua boca contra a dela. Não foi um beijo hesitante. Foi possessivo, famélico e cheio do fogo que ardia entre eles desde aquele primeiro drink derramado. Tinha gosto de perigo e vitória. Siena envolveu os braços em torno do pescoço dele, puxando-o para mais perto, derretendo-se no abraço. Eles ficaram ali, na pista varrida pelo vento, o rei e a nova rainha de Chicago. Quando finalmente se separaram, sem fôlego, Dante descansou a testa contra a dela. Vamos para casa. Siena sorriu, um sorriso genuíno e radiante que alcançou seus olhos. Casa, ela repetiu, testando a palavra. Soou bem. Ela pegou a mão dele. Juntos, eles caminharam de volta para os carros que os aguardavam, deixando os fantasmas de seus passados na pista atrás deles. A garçonete se foi. A espiã se aposentou. Siena Blake estava apenas começando. E foi assim que Siena Blake passou de servir bebidas a governar o submundo. Ela pensava que estava apenas lutando por sua vida, mas acabou encontrando um amor perigoso o suficiente para combinar com seu próprio espírito. Dante Moretti aprendeu que a coisa mais difícil em seu mundo não era uma bala ou um soco. Era a mulher que não tinha medo de colocá-lo de joelhos. Dizem que por trás de todo grande homem há uma mulher forte. Mas em Chicago, dizem que ao lado de Dante Moretti está a única pessoa que pode vencê-lo em uma luta. O que você achou da transformação de Siena? Silas teve o que merecia? Se você gostou desta história de traição, ação e romance, clique no botão curtir. Isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder uma nova história. Compartilhe isso com um amigo que adora uma boa reviravolta mafiosa. Obrigado por assistir e até a próxima.